Você já se perguntou o que é karma? Ou você já se questionou em algum momento? Karma pode ser, liderado como uma consequência de umas ações, mas o Sadhguru, um yogi ali, um dos mais influentes da Índia, nos diz que é algo totalmente diferente disso, que não é as consequências dos nossos atos, mas uma coisa totalmente diferente. Vamos tentar entender isso nessa resenha, nesse livro que a gente vai falar hoje. Seja muito bem-vindo ao meu canal, ao seu canal também. Aqui a gente fala sobre literatura, sobre livros. Aqui eu vou compartilhando também as leituras que eu vou fazendo de vários livros, de vários assuntos diferentes. Aquilo que na realidade eu tiver vontade ou eu quiser ler ali naquele momento. Já li quase todos esses livros. Eu também sou autor deste livro, O Som que Nunca Expressei. Tem uma novel também publicada e caso você ainda não me conheça e queira conhecer, já se inscreve no canal, ative as notificações, curta esse vídeo também, para que você possa acompanhar muito mais do que somente esse vídeo, tá? Ative as notificações para você também receber as informações de novos vídeos, notificações de novos vídeos que vão acontecendo todas as semanas, tá? Aqui eu também falo sobre um pouquinho de escrita em alguns momentos e compartilho também a minha vida como autor. Então, sem mais delongas, bora para o nosso vídeo para que a gente possa falar sobre o livro desse indiano que nos mostra muitas coisas. O livro que a gente vai falar hoje é este daqui, Karma, tá? Do Sadhguru, o Guia de um Yogi para Criar o Seu Destino. Tá? Este livro aqui, ele é bem denso, é um livro que exigiu bastante. O Sadhguru, ele é um yogi ali, um místico e uma das 50 pessoas mais influentes da Índia. O livro que ele nos conta aqui sobre o karma e vai falando, ele não é no karma no sentido religioso, mas muito mais no sentido sobre a ação e a responsabilidade, É você realmente sair do seu local, e do banco do passageiro e assumir o volante da sua vida, de fato. E esse livro, primeiramente eu quero avisar para vocês que talvez eu leia muito, porque tem muitos conceitos aqui que eu tive que anotar para que não ficasse confuso para todos vocês. O livro, primeiramente, é dividido em 3 partes, A primeira parte do livro, ele explica os conceitos do karma, ou seja, o que é o karma, de fato, Na segunda parte do livro, ele oferece as práticas e o sadhana, que ali é a explicação de ferramentas, para trabalhar com o karma, ou seja, como trabalhar o karma, Como que você vai lidar com esse karma. E a terceira parte, é onde esse yogi responde às perguntas frequentes, que ele recebe constantemente durante a sua vida, durante a sua jornada e dos seus ensinos de fato. Bom, agora que a gente já entendeu aí como o livro é dividido de fato, primeiramente eu preciso apresentar alguns conceitos que é nos explicado dentro do livro, O primeiro conceito é que o karma é ação, E aí ele nos explica que é a volição ou a intenção por trás do que você faz. Não é algo externo, é um ciclo interno que você mesmo cria. Ou seja, o que ele fala é que dependendo daquilo que nós pensamos, agimos, sentimos, é o que vai trazer para nós, Algo interno que a gente fala para o externo e que aí que gera esse retorno, desse karma, que é o que a gente chama. E um outro conceito que ele nos traz ali é o do vasana, que é como um cheiro ou uma impressão energética que você emana, baseado nas suas memórias e tendências. Atrai pessoas e situações específicas para a sua vida. Esses são alguns conceitos que ele nos traz ali. E uma outra coisa que ele nos traz, que é depois ele tem um glossário no final também explicando, que algumas coisas que é interessante da gente conhecer. Primeiro, que existem tipos de karma, E aí ele fala que existe o karma sanchita, que é o karma acumulado de muitas vidas, Depois ele tem o karma prarabdha, que é o karma alocado ou destinado para esta vida, ou seja, aquilo que vai acontecer nesta vida. E o karma agami,
que é o karma acionável no futuro gerado pelas ações do presente. Aquilo que eu vou gerar agora que pode interferir no meu futuro, de fato, né? E o karma kriyamana, que é o karma acionável no presente, que leva a uma ação imediata. E aí, ele nos conta aqui que existem 8 membros do yoga, né? Ou Ashtanga Yoga, que é a estrutura para a purificação e iluminação, né? Que é o yama, niyama, né? Que é a conduta, o asana, que é a postura, o pranayama, que é a respiração, a pratyahara, que é a interiorização, o dharana, que é a concentração, o dhyana, que é a meditação, e o samadhi, que é a união. São alguns conceitos que a gente vê ali de forma bem consistente no livro e que a gente vai entendendo também com a ajuda do glossário, com a ajuda de algumas explicações que até mesmo no livro nos traz. Agora, para a gente falar um pouco mais sobre o livro, né? Primeiramente, que o livro começa desmistificando o karma. Ele não é um dos deuses ou dos destinos, de fato, ele vem dos nossos próprios comportamentos, né? O conceito de Vassana, que é introduzido para explicar como nós geramos a nossa atmosfera pessoal, né? Ou seja, a nossa vibração ali pessoal. Entramos também ali em alguns pontos na base do karma, que ele fala que é a volição, né? Ou seja, uma ação não é só o ato físico, né? Mas o peso kármico, né? Então, qualquer coisa que a gente vai fazer, além do peso físico ou do psicológico, existe o peso kármico ali para que a gente possa, que acabe interferindo, né? E varia se foi um acidente, se foi por intenção, se foi por um impulso ou por uma repetição mental. Então, nós aprendemos ali a diferença entre a dor física e o sofrimento psicológico, sendo que o segundo é opcional, ou seja, que a dor física às vezes acontece, mas o sofrimento psicológico nem sempre precisa acontecer. Depois a gente vê o autor Sadhguru explorando a memória kármica, que vai muito além da genética, né, de fato, e são 8 tipos de memória, né, que ele nos demonstra ali, que são as memórias elementar, atômica, evolutiva e que formam o nosso depósito kármico ali, né? Tem várias outras, né? Mas é apresentado também para nós, né? O Runanubandha, que é a memória física ou aprimoramento dos relacionamentos, né? Ele nos mostra isso em alguns momentos. Depois, a discussão acaba avançando para o karma alocado no presente, que é o prarabdha, né? Que é o acúmulo para o futuro, que é o agami. Então, ele não vai nos explicando esse acúmulo de energia kármica que pode gerar ansiedade, e é uma prática sugerida manter realmente a coluna ereta para o bem-estar fisiológico de fato, né? E ali ele também nos explica várias outras coisas dentro desse assunto. E quando ele inicia ali a parte prática, né, nessa segunda parte, ele foca e muda o que para como, né? Então ele começa a introduzir o Karma Yoga. Ele nos explica a ciência de transformar a memória em uma escolha. E como ele nos traz ali, que a chave é agir com total consciência ou com total abandono. Não apego, ou seja, o não apego aos frutos da ação. Que seria basicamente a gente fazer sem esperar algo daquilo, basicamente. E uma outra coisa que ele nos ensina ali é que as práticas para o corpo físico são abordadas ali, e o Hatha Yoga é um meio de liberar o karma através da conscientização corporal, que é explicado como os elementos e o simples toque podem transferir energias kármicas. Daí a saudação que eles utilizam, né, que lá na Índia, que é o Namaskar, né, com as mãos juntas, para preservar a individualidade energética. E eu achei isso incrível, né, da explicação do porquê eles não apertam a mão como a gente, ou não se cumprimentam
com abraços ou outras coisas, é porque pelo toque a gente transfere um pouco de energia para o outro, essa energia kármica. E dependendo de como a pessoa está, talvez a gente absorva coisas que a gente não gostaria, né? Então, essa é uma explicação do porquê eles se cumprimentam com as mãos fechadas, sim, e sem tocar um no outro. Uma outra coisa que ele fala, né, que é o tema central de quase todas as explicações e de como fazer as coisas, o tema central é o presente. E o passado é somente uma memória, né? O futuro é somente uma imaginação. Então, o momento presente é que é inevitável e é a única coisa que nós podemos modificar, é a única coisa real, de fato, né? E que a nossa reação ao presente é a nossa única escolha verdadeira. Ou seja, eu não posso escolher aquilo que eu vou ser no futuro, mas eu posso escolher o que eu estou sendo nesse momento, né? Então, ele nos mostra isso também. E depois ele nos mostra, nos explica ali os 4 aspectos da mente do Buda, né? Que ele fala que a cognição, que chama, lá na Índia se chama Vinayama, né? O reconhecimento, que é chamado de Sanya, a sensação, que é chamada de Vedana, e a reação, que é chamada de Sankhara. Ou seja, a única que está genuinamente sob nosso controle é a reação, como ele nos conta ali nessas partes, né? Uma outra coisa é que ele nos deixa um foco em alguns momentos nos 8 membros do yoga, né? Que é o Ashtanga, como um mapa para a transformação dos aspectos purificadores, né, de fato. E aí ele fala que são alguns para os purificadores e outros para as práticas iluminadoras, né, que aí as dos purificadores. A gente tem o Yama, o Niyama, o Asana, que são os purificadores. E os iluminadores, que são chamados de Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana e Samadhi. Olha, se eu não estiver falando corretamente, vocês entendem que, na realidade, são as palavras lá da Índia. Então, talvez eu esteja falando de maneira errada. Mas estou tentando ser o mais concreto possível quanto a essas palavras e vou deixar aqui escrito também para vocês, tá? E aí, depois, ele começa na terceira parte do livro, que é respondendo dúvidas práticas, de fato, que, por exemplo, que em algumas das perguntas, uma das pessoas perguntaram para ele se um estupro é um karma coletivo da sociedade, não um individual da vítima, né? Que ele nos explica isso. Por que que ele fala isso? Que isso é algo que nós deixamos por conta da nossa sociedade acontecer. Que se nós estivéssemos conscientes de quem nós somos ou conscientes de nosso próprio karma, daquilo que nós estamos fazendo ou não, é que nós poderíamos tentar mudar isso de alguma forma, né? E ali, como ele fala, né? Recebe uma pergunta depois que sobre uma deficiência por pólio também é visto como um fruto de uma ignorância coletiva, ou seja, a falta de conhecimento das pessoas também é uma ignorância coletiva e gera karma coletivo, né? E aí ele fala, em muitos sentidos ali, que o foco deve ser resolver o karma enquanto se está vivo e não se preocupar com o depois. A meta do ser iluminado é parar de criar karma novo, ou seja, nós sermos agentes positivos para deixarmos de criar karmas. Então, são essas noções que o Sadhguru nos apresenta no livro. Olha, eu sei que as explicações da outra parte foram bastante demoradas, mas é um livro bem extenso, por mais que ele tenha apenas 240 páginas, é um livro bem pesado de leitura, porque tem muitos conceitos, muitas explicações. Então, é necessário que nós tentemos observar tudo isso, tá? Então, é importante também a gente observar essas partes. Uma outra coisa que a gente pode olhar aqui é que enquanto eu estava lendo o livro, né, eu vi muitos termos complexos, noções diferentes, uma leitura que vai exigir de você uma atenção mais plena, mas foi muito enriquecedor compreender uma nova perspectiva sobre o controle da sua própria vida. Então, muitos conceitos novos que eu aprendi, né, como o Vassana,
o Runanu Banda, que provavelmente exigirão uma releitura, ou seja, todos esses conceitos provavelmente não são algo que eu vou ler uma vez, duas, às vezes, e vou conseguir absorver tudo isso. Mas algumas coisas são muito importantes e que talvez a gente precise ler mais vezes para que eu possa compreender de fato, né? O que é que ele quis dizer com tudo isso. Então a gente tem que tentar ler novamente para entender. Já na minha visão como escritor, eu entendi uma coisa, né? Que a estrutura didática dele é muito bem organizada, que é dividida em três partes, né? Em conceito, prática e dúvidas, e é uma excelente referência para quem escreve não ficção, de fato, né? Porque a formação que o livro teve nos lembra basicamente uma aula, né? Onde a gente tem um momento para explicações mais pesadas ou mais difíceis, depois a gente tem explicações que vão mais da prática, e aí depois a gente tem um momento de dúvidas, né? Assim como em uma aula a gente acaba tendo. Então é muito tranquilo de você tentar entender todo esse processo. Mas é necessário que você tenha atenção em todos os passos para que você não perca e nem deixe de entender alguns conceitos. Uma outra coisa que eu quero dizer é que o senso comum de karma acaba dizendo para nós que, na realidade, é a consequência dos nossos atos que vão reverberar por anos e de cada vida vai reverberar. E aqui ele nos mostra um conceito um pouco diferente disso. E o livro em si é um guia para assumir as rédeas da nossa própria vida, nos concentrando no presente e no todo, né? Daquilo que vivemos, daquilo que levamos para o outro e em como estamos gerando as coisas ao nosso redor. É uma leitura que vai precisar ser revisitada até para entender em alguns momentos algumas coisas, mas que é de extrema importância para quem tem intenção de entender esses conceitos ou até mesmo quer conhecer um pouco mais sobre uma nova cultura, uma nova visão, uma nova forma de ver o mundo ali de fato, que é o que o Sadhguru nos mostra no seu livro. E antes de nós finalizarmos o nosso vídeo aqui, eu quero trazer uma das coisas que está escrita que o próprio autor, né, disse. Aqui na orelha do livro está esse texto que eu vou falar, que ele nos diz o seguinte: em geral, os buscadores espirituais querem se livrar do karma, mas é importante lembrar que ele não é nosso inimigo. Não é necessário eliminá-lo para termos uma vida de bem-estar. Na verdade, não conseguiríamos viver sem o karma, pois a vida humana é sustentada por ele. Mas, ao mesmo tempo, o karma pode ferir e se emaranhar profundamente se não aprendermos a lidar com ele. Se seu pé é constantemente esmagado pela mesma roda, o problema não está na roda. O problema é você não ter ideia de como lidar com ela. A meta deste livro não é reinventar a roda, mas sugerir maneiras de usá-la alegremente, rumo ao destino escolhido, em segurança e com a consciência de que você está no controle de sua própria jornada, Sadhguru. Aqui, esse texto ele nos explica um pouco dos seus objetivos, mas ele nos lembra muito claramente que nós estamos no controle desse nosso karma. E se você se interessa por esse assunto, provavelmente você vai gostar desse livro. E se você quiser adquirir, vai estar o link na descrição também, tá? Para que eu possa te ajudar também a entender um pouco mais disso. A primeira vez que eu leio um livro do autor, gostei muito da leitura, apesar de achar ela bem densa, bem complicada por conta de tantos conceitos e por nunca ter lido nada de pessoas que são majoritariamente da Índia, né, ou não ter visto nenhum conceito que complicou um pouquinho mais, que às vezes eu tinha que parar para pesquisar, mas é uma obra muito interessante para a gente tentar aprender coisas novas. Então eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.